a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre livros esgotados. E a ideia para esse vídeo aqui surgiu de uma conversa que eu tive com as meninas, com a Nick, com a Lari Virtuoso, com a Lari Rangel, em razão de um comentário que eu recebi aqui no canal. Foi um comentário respeitoso, nada demais, mas ele me fez refletir sobre o tema e aí surgiu a ideia de falar um pouco sobre isso com vocês. E o comentário tratava sobre a ansiedade que algumas pessoas sentem quando algum booktuber ou algum influenciador de livros, enfim, como você quer chamar, fala sobre livros que não estão mais disponíveis. Então a pessoa fica com essa ansiedade por não ter acesso à obra, não ter acesso ao conteúdo, ao mesmo tempo que esse conteúdo é importante, é necessário. Por isso eu decidi, então, falar um pouco sobre os livros que eu tenho aqui, que são muito difíceis de acessar e são esgotados. Também uma ideia que eu já tinha em relação a um conteúdo exclusivo aqui pro canal e, enfim, para dar uma expandida no canal e que justamente tratava sobre esses livros. Por isso que eu acho que é interessante fazer essa conversa e ver qual seria a recepção de vocês em relação a esse tema também. Bom, inicialmente falando sobre o tema e trazendo justamente, então, como exemplo, o livro que causou essa discussão, né, que foi o Antes que Anoiteça, do Reinaldo Arenas. Eu fiz a resenha no último domingo, inclusive, para esse livro aqui, e nessa resenha eu falei que quem puder ter acesso, por favor, leia esse livro, mas, de todo modo, eu acho que qualquer pessoa que traga informações sobre esse livro, seja no YouTube, seja no Instagram, seja em qualquer outro meio, já está fazendo um grande serviço, e esse é o meu objetivo aqui, trazendo esse tipo de literatura, trazendo esse tipo de informação para o canal, porque são livros que trazem informações relevantes, importantes, e que o acesso está sendo obstruído por algum motivo. Geralmente, a ausência desses livros no mercado editorial tem um motivo, tem uma razão, a gente não precisa discorrer sobre isso aqui, mas, de todo modo, eu acho que simplesmente trazer a informação desse livro é importante. Eu entendo essa questão da ansiedade, especialmente quando se trata de livros de ficção, porque aí, realmente, a pessoa não tem como ler a história, conhecer a história simplesmente pelos olhos de outra pessoa, né? É bem diferente quando a gente tem livros de não ficção, livros que trazem informações reais, especialmente, e que, com isso, quanto mais pessoas falarem desse livro em específico, mais a informação vai ser disseminada. Para mim, esse é o ponto essencial. Então, eu entendo que exista, de fato, essa agonia, essa vontade de ler o livro, mas eu acho que essa agonia precisa ser suplantada pela importância da informação que é disseminada. Não sei se está ficando bem claro, mas a ideia é a seguinte: se esses livros estão sendo negligenciados pelo mercado editorial por algum motivo, quanto mais pessoas que tiverem acesso a ele disseminarem a informação, melhor vai ser, porque nós vamos estar justamente desmontando esse objetivo, que é afastar essa informação. Não é simplesmente afastar o livro, é afastar a informação que está contida nessa obra. Então, trazendo como exemplo, inclusive, eu mostrei esse livro aqui no último vídeo. Eu tenho aqui A Vida Secreta de Fidel, do Juan Reinaldo Sanches. E esse livro em português só em sebo, e mesmo assim vai ser caro, porque eu não encontrei particularmente nenhum disponível em sebo. Mas tem a versão em inglês, que é mais ou menos cara também, né? Porque todo livro importado é um pouco caro. Mas eu tenho esse livro aqui há muito tempo, parado na minha estante. Eu já li há bastante tempo também. Mas é um tipo de informação que seria bastante interessante de disseminar para outras pessoas que não têm mais acesso. Porque também é um livro de não ficção, é um livro com relatos reais. Da mesma forma, eu tenho aqui um livro que eu lembro que na época eu fiquei com muita vontade de comprar. E logo depois ele parou de ser impresso, enfim, eu acho que até a editora fechou e foi por isso, e mudou de ramo, mas enfim. Esse aqui é o outro lado do feminismo, da Suzanne Venker e da Phyllis Schlafly, e esse livro aqui é americano, então ainda tem algumas edições, se eu não me engano, em inglês, mesmo assim está sendo difícil de encontrar. E esse livro é muito interessante, ele traz muitos dados, ele traz uma pesquisa sobre alguns desmontes de argumentos feministas. Então esse é outro livro que eu gostaria muito de trazer informação para mais pessoas, mas que também pode causar, assim, essa ansiedade em relação à ausência de acesso ao livro. Mas, como eu disse, são dados, são informações reais e que são muito interessantes para entender o nosso contexto. Então, como a gente sabe que no Brasil a gente praticamente importa tudo que acontece na cultura americana, esse é um tipo de livro que tem informações essenciais para a gente entender esse contexto.
Outro livro que eu tenho aqui, mas esse é emprestado da Lari, ela inclusive está me cobrando que o conteúdo seja trazido, é A Nomenclatura, do Michael Woslensky. Como vivem as classes privilegiadas na União Soviética. Esse aqui também é um livro super esgotado, uma edição bem antiguinha, e que parece ter informações muitíssimo importantes sobre essa vida privilegiada na União Soviética, de alguns poucos, em detrimento do resto da população. Então esse é outro livro que acho que renderia um conteúdo bastante interessante. Esse aqui não poderia faltar nessa lista, né? O mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, do Olavo de Carvalho, que saía pela Record e depois o organizador simplesmente não permitiu mais. Então esses artigos ainda existem em outras obras esparsas, principalmente publicadas pela Vide Editorial, mas essa coletânea, em específico, nessa ordem, não pode ser publicada pela Vide e só sairia pela Record e não sai mais. Então esse livro hoje em dia é muito caro. Vocês podem ver que a minha edição é bem antiga, eu acho que é de 2014, tá bem desbotada, enfim. Mas esse é outro livro que, volta e meia, as pessoas acham por preços absurdos. Outro livro que eu ganhei muito recentemente de presente do Edu, que é o maior curador de sebos que existe na face da Terra, foi a bio do Leonardo da Vinci, que foi escrita pelo Walter Isaacson. E esse livro aqui, do nada, ficou super caro, ficou inacessível. Tinha uma edição em capa dura dele, essa aqui é a edição brochura, mas também toda ilustrada. É um livro muito bonito. Recentemente, a Lari Virtuoso fez uma leitura guiada, praticamente, lá no canal dela. Então, interessou bastante gente e parece que é uma biografia super bem escrita. Então, esse livro também foi outro que deu uma sumida, assim, do nada e subiu o preço absurdamente. E que eu tenho aqui na estante graças ao Edu. E antes de entrar em outros dois livros que eu tenho, que são livros de literatura, a ideia, trazendo aqui esses livros, trazendo essa conversa para vocês, é que inicialmente eu tinha o objetivo de fazer meio que um fichamento dessas obras aqui no canal. Como vocês sabem, existe uma área de membros em cada canal. Você faz aí uma contribuição para esse canal e você recebe conteúdo exclusivo. A minha ideia era justamente trazer um conteúdo exclusivo de livros que não estão mais acessíveis no mercado, mas que têm informações bastante relevantes. Então esses foram alguns que eu coletei, assim, pensando nessa ideia já, inclusive, porque são todos livros de não ficção, são todos livros caros, inacessíveis, e que eu considero que têm informações muito relevantes. Claro que a bio do Da Vinci não seria o caso de fazer exatamente nesse formato, porque já tem, né, o da Lari. Então esse aqui provavelmente é só uma resenha aberta para todo mundo mesmo. Mas a ideia com esses livros, que são livros mais voltados para política, para cultura, enfim, eu acho que seria interessante fazer isso. Claro, num valor módico, um valor assim, bem representativo só para mostrar quem apoia o perfil, quem apoia o canal, né? Que eu acho que é algo super válido. E é uma forma também de profissionalizar um pouco o canal, mas trazendo esse tipo de conteúdo. Foi esse tipo de conteúdo que eu pensei inicialmente que poderia valer a pena para alguém fazer uma contribuição, ainda que mínima, mas tendo alguma contrapartida. Essa foi a minha ideia. Além disso, também traria, sei lá, livros de história, por exemplo, a coleção da História Concisa é bem interessante para fazer esse estilo de fichamento, assim, também. Alguns livros de literatura, como esses dois que eu vou mostrar para vocês, que são livros esgotados. Então eu tenho aqui o Conversando com Mrs. Dalloway, e esse livro aparece muitas vezes aqui, né? Esse livro tem a história real de como foi a escrita de clássicos. E tem muitos clássicos aqui, eu encontrei assim no sebo por muita sorte e por um preço muito bom. Então tem várias obras aqui, inclusive Moby Dick, enfim, são separados aqui pela autora, que é a Celia Blue Johnson. E esse livro super aparecia nos vídeos da Tati Feltrin, por isso que eu lembrei dele e adquiri. Então, esses de literatura também são interessantes para fazer esse tipo de fichamento, na minha opinião. Mas eu quero saber a opinião de vocês sobre isso, se seria algo atrativo, se seria algo que valeria a pena, como eu falei, por um preço mais módico, assim. E o outro que eu tenho aqui, que eu adquiri bem recentemente, é O Gênio, do Harold Bloom, os 100 autores mais criativos da história da literatura. Eu achei por cento e poucos, e esse foi um preço bom, porque eu já vi ele por 200, 300. Também é um livro super inacessível e que ele traz 100 grandes autores. Então aqui nós temos muitos autores da literatura, inclusive desconhecidos aqui pro Brasil. E eu acho sempre muito legal ter acesso a esses autores diferentes, assim. Às vezes tem edição de sebo, tem alguma edição perdida, assim, desses livros. Só que a gente não tem conhecimento porque fica aí naqueles livros mais hypados, digamos. Se é que existe livro hypado clássico. Mas enfim, vocês entenderam.
Além desses livros que de fato ficam completamente inacessíveis por não serem mais impressos, existem alguns que são inacessíveis pela ausência de tradução, como é o caso do Gulag, da Anne Applebaum. Tem alguns que são casos de ausência de impressão por um determinado período de tempo, como Beleza do Scruton, alguns outros livros da Realizações. A edição comentada de O Lobo do Mar, que eu também adquiri recentemente, vai aparecer aqui no canal ainda em breve, nos Novos na Estante, né? Mas enfim, quando se trata de livro de ficção, eu acho que é mais complicado mesmo de falar, embora O Lobo do Mar, que foi esse exemplo que eu dei, tenha uma edição de bolso pela própria Zahar, então isso é suprido. Mas, por exemplo, tem o Mal Flanders, do Daniel Defoe, que tem uma premissa bem interessante, mas que não tem mais no Brasil, porque era da Kozak Naif, então é bem caro em sebo. Mas, enfim, a ideia aqui é tanto trazer alguns livros que estão esgotados, pra gente comentar um pouco, e também trazer essa ideia, então, de fazer alguns fichamentos, de fazer algo mais detalhado em relação a esses livros e ver se há interesse nesse tipo de conteúdo ou se seria um outro tipo de conteúdo, enfim. Vocês fiquem à vontade para dar a opinião de vocês sobre o que vocês acham sobre esses livros esgotados, sobre essa ideia de fichamento. Então, os comentários estão abertos para vocês nesse vídeo de hoje. É isso, espero que vocês tenham gostado. Comentem, então, aí o que vocês acham. Lembre-se de curtir aqui o vídeo e se inscrever no canal, que isso me ajuda bastante. E até o próximo vídeo.